Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos dar andamento aqui ao nosso Código de Processo Civil por meio de questões. Esse é um projeto que faz parte do Academia Vossa Excelência e durante a semana aqui nós realizamos a leitura coletiva do CPC com inclusão de julgados, súmulas, comentamos muitos assuntos além da letra da lei e depois eu me comprometo a selecionar questões sobre os temas lidos para gravar algumas questões. Nós estamos liberando essas aulas de gravações de questões gratuitamente no canal do curso Vossa Excelência aqui no YouTube, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por acompanharem esse projeto. E mais uma vez eu reitero aquele pedido para você curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, principalmente aqueles amigos concurseiros, tá? Hoje nós vamos aqui continuar os procedimentos especiais, vamos trabalhar aí embargos de terceiros, vamos trabalhar oposição, habilitação, ações de família e ação munitória, tá bom? O que mais tem incidência, sem sombra de dúvidas, embargos de terceiro e ação munitória, mas de toda forma, como a nossa intenção aqui é promover aquela revisão, eu selecionei as questões de modo separado aqui, abordando cada uma das temáticas, mas com o intuito de dar uma maior ênfase a embargos de terceiro e a ação munitória, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. A nossa meta de hoje foi dos artigos 674 ao 702, tá bom? Vamos para a nossa primeira questão, ó, 2025, TJ Tocantins, juiz substituto. Deixa eu só abrir aqui a minha aguinha com gás que vai me acompanhar hoje aqui. Acabei de tomar um cafezinho e logo depois do cafezinho vou tomar uma aguinha com gás. Bom, vamos lá. Antônio, munido de um título executivo extrajudicial, ajuizou a ação de execução em face de Bernardo, tendo executado se quedado inerte, a despeito da validade de sua citação. Antônio indicou a penhora o imóvel, alegando se tratar de bem de propriedade do demandado, o que foi deferido pelo juiz. Por sua vez, Carlos, tomando ciência do feito executivo, intentou ação de embargos de terceiro, estribando-se no argumento de que era ele o verdadeiro proprietário do imóvel. Então, ó, Antônio, munido de um título executivo extrajudicial, ajuizou uma ação de execução em face de Bernardo. Antônio versus Bernardo. Tendo o executado Bernardo se quedado inerte, a despeito da validade de sua citação, Antônio indicou um bem imóvel, alegando se tratar de bem de propriedade do demandado. Então, Antônio demonstrou, falou: ó, existe esse bem aqui que é de propriedade do executado Bernardo. E o juiz deferiu, tá? Por sua vez, tomando ciência do feito executivo, Carlos intentou a ação de embargo de terceiro, estribando-se no argumento de que ele era o verdadeiro proprietário do imóvel, sendo, portanto, ilegítimo o ato de constrição. Em sua petição inicial, Carlos incluiu no polo passivo da ação Antônio e Bernardo, respectivamente, o demandante e o demandado no processo de execução. Apreciando a peça exordial dos embargos de terceiro, o magistrado, embora tenha procedido ao juízo positivo de admissibilidade da demanda, determinou a exclusão de Bernardo da relação processual. Então, olha, o Carlos foi o legitimado ativo para ajuizar os embargos de terceiro. Quem ele colocou no polo passivo? Antônio e Bernardo. Está correto isso? A banca quer saber quem é o legitimado passivo aqui. E o que o Carlos fez? Ele colocou os dois. O juiz, apreciando a peça exordial, embora tenha procedido ao juízo positivo de admissibilidade, determinou a exclusão de Bernardo da relação processual. Intimado dessa decisão, Carlos interpôs recurso de agravo de instrumento, pleiteando a sua reforma para o fim de que prevalecesse o entendimento acerca da necessidade da integração de Bernardo ao processo. Nesse contexto, o agravo deve ser o quê? Não deverá ser conhecido, não deverá ser conhecido, não deverá ser conhecido, deverá ser conhecido, deverá ser conhecido. Vamos lá. Primeiro aqui no artigo 674, o que que a banca quer saber? A banca quer saber se você sabe em face de quem você deve interpor ou ajuizar embargos de terceiro. Quem é o legitimado passivo? É isso que a banca quer saber. Mas antes vamos lá. Quando é que nós vamos nos valer dos embargos de terceiro? O artigo 674 responde isso para a gente.
Quem não sendo parte no processo, ou seja, não pode ser parte para poder ajuizar embargo de terceiro. Ele tem que sofrer constrição ou uma ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Os embargos podem ser do terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Considera-se terceiro o cônjuge ou companheiro quando defende sua posse de bens próprios ou de sua ameação, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude e execução, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte, o credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito de garantia real, caso não tenha sido intimado nos termos legais. Até aqui a gente está falando que de legitimado ativo, considera-se terceiro para o ajuizamento. Agora a banca vai trazer aqui para nós, ó. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo, tananã, no processo de conhecimento, isso aqui é do prazo. Já vamos lá ao que nos interessa, né? Que é o artigo 677, parágrafo 4º. Por que que eu vou pular agora? Porque como a gente ainda tem outra questão e outros itens sobre embargos de terceiro, a gente ainda vai voltar, tá? E naquilo que a gente não voltar, eu volto aqui para a gente fazer a leitura. Mas vamos lá, a gente acabou de falar sobre a legitimidade ativa. A legitimidade ativa está aqui. E a legitimidade passiva está onde, Natália? Está aqui, ó. Está no 677, parágrafo 4º, ó. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será o seu adversário no processo principal, quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Vamos voltar aqui no nosso caso. A quem essa constrição aproveita? Antônio. A constrição aproveita a quem? A Antônio. Antônio não é quem está executando Bernardo? E outra, eu poderia colocar Bernardo aqui também no polo passivo dos embargos terceiros, desde que o Bernardo tivesse indicando o bem. Mas nesse caso, quem indicou o bem foi o Bernardo ou foi o próprio Antônio? Foi o Antônio. Então, ó, a despeito da validade de sua citação, ele ficou inerte. Ele quem? O Bernardo. Antônio, então, indicou a penhora a um imóvel, alegando se tratar de bem de propriedade do demandado. Nesse caso aqui, então, Carlos deve ajuizar os embargos de terceiro em face de Antônio e não em face de Bernardo. Então, o juiz, quando o juiz analisou aqui, apesar de ter admitido, quando o juiz falou, olha, os embargos aqui devem ser conhecidos, no entanto, eu tenho uma determinação para fazer. Eu quero determinar a exclusão de Bernardo da relação processual. Quem é o Bernardo aqui? É o executado. O juiz agiu corretamente? Agiu. Porque olha a legitimidade passiva aqui no artigo 677, parágrafo 4º. Olha a importância de fazer questões. Porque no momento que a gente lê, a gente aparentemente compreende o assunto, mas o tanto que é bom materializar em uma situação concreta para a gente nunca mais errar isso aqui. A legitimidade passiva é de quem? É em face do sujeito a quem o ato de constrição aproveita. No meu caso, o ato de constrição aproveita a quem? A Antônio, que é o exequente. Mas, eventualmente, eu posso colocar também no polo passivo o executado? Sim, que é o adversário do exequente. Quando? Quando for dele a indicação do bem para a constrição. Nesse caso, a indicação não veio de Bernardo, a indicação veio do Antônio. Então, quem é que vai ser o legitimado passivo aqui dos embargos terceiros? Só Antônio. É isso que a banca quis cobrar da gente. Nesse contexto, o agravo de instrumento manejado não deverá ser conhecido? Bom, agravo de instrumento vai sim poder ser conhecido, artigo 1015, parágrafo único, a gente já viu ali as hipóteses de cabimento por diversas vezes. Não deverá ser conhecido? Conhecido será. Não deverá ser conhecido? Incorreto. A questão é que deve ser conhecido, porém vai ser desprovido. Por que que vai ser desprovido? Porque, de fato, a legitimidade aqui é só em face do Antônio. Olha o que a banca e a FGV faz com a gente em cima de uma questãozinha, tá? Em cima de um artigo aqui, 677, parágrafo 4º. Mas eu acho brilhante a gente ter resolvido essa questão e vamos agradecer de estar estudando agora, de ter essa compreensão, porque se eventualmente a banca repetir essa cobrança, eu tenho certeza que você não errará mais, tá bom? Artigo 677, parágrafo 2º. Turma, naquela nossa expectativa de agora não ser possível repetir, porque a gente tem 10 questões aí, eu deixei uma a mais para vocês treinarem, tá? Então,
Para agora, o que que você vai fazer? Parar a aula, parar a gravação, resolver essa questão antes de a gente seguir para a nossa questão de número 2. Tudo bem? Então, não vamos nos esquecer disso. Vamos aproveitar para fazer uma leitura completa aqui dos 677 antes de a gente avançar. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária da sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. É facultada a prova da sua posse em audiência preliminar designada pelo juiz. O possuidor direto pode alegar, além da posse, o domínio alheio. Eu estou antecipando, porque na próxima questão a gente vai trabalhar isso aqui também. Parágrafo terceiro. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Parágrafo quarto. Será legitimado passivo, sujeito a quem o ato de construção aproveita, assim como será seu adversário no processo principal, quando for sua indicação do bem para a constrição judicial. Muito importante isso aqui. Leiam de forma conjugada, tá? Os legitimados ativos e o legitimado aqui passivo, tá? É a quem a constrição aproveita. E também poderá ser o executado se a indicação do bem vier do executado. É assim que a gente vai levar para a nossa prova, tá? Então, aqui, gabarito letra D, o agravo de instrumento deverá ser conhecido, porém será desprovido pelo órgão ad quem, porque o juiz agiu corretamente ao retirar Bernardo aqui da legitimidade passiva dos embargos de terceiro. A legitimidade aqui é apenas em face de Antônio. Beleza? Vencemos a primeira questão. Deixei uma aqui para vocês treinarem. Vamos para a questão de número 2. Os embargos de terceiros são espécie de procedimento especial destinado à defesa dos interesses de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição de bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Excelente, mais uma oportunidade para a gente revisar. Quando é que nós nos valeremos dos embargos de terceiro? Opa, é uma modalidade de procedimento especial e que é destinado, qual a finalidade? Para defender interesses de quem, não sendo parte no processo, sofreu constrição ou está sofrendo ameaça de constrição de bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Sobre os embargos de terceiro, é correto afirmar que, vamos lá. Os embargos de terceiro podem ser opostos no prazo de 15 dias a contar da ciência do ato de constrição sob pena de preclusão. Turma, essa questão do prazo aqui também é muito importante, a gente vai aproveitar para revisar, ó. Artigo 675, tá? Os embargos podem ser opostos, grifa, circula, coloca um asterisco e um coração, a qualquer tempo no processo de conhecimento. Então, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgada a sentença. E no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Beleza? Então, ó, artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgada a sentença e no cumprimento de sentença no processo de execução até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Esse artigo 675 é suficiente para a gente responder, ó. Porque os embargos podem ser opostos no prazo de 15 dias a contar da ciência do ato de constrição. No processo de conhecimento é a qualquer tempo, tá? Não tem aqui sob pena de preclusão. A leitura é ali, o artigo 675. Letra A não será o nosso gabarito. Letra B, a gente acabou já comentando. É vedado ao possuidor alegar, além de sua posse, o domínio alheio ante a autonomia entre os juízos possessórios e petitórios? Não é vedado, é possível, tá? Aqui, ó. Parágrafo 2º do artigo 677. O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. Letra C. Os embargos serão submetidos à livre distribuição diante do princípio do juiz natural? Turma, não, tá? Os embargos serão distribuídos por dependência, o artigo 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado,
salvo se indicado pelo juiz deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Esse artigo 676 também é bem importante. Então, ó, no caso de ato de constrição realizada por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se já indicado pelo juiz deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Beleza? E o erro aqui é porque a letra C está afirmando que eles serão submetidos à livre distribuição e não serão submetidos à livre distribuição. Eles são distribuídos por dependência, tá bom? Letra D. O proprietário fiduciário não é parte legítima para opor embargos de terceiro por se tratar de propriedade resolúvel. Errado. A gente viu aqui que os embargos podem ser, inclusive, aqui pelo proprietário fiduciário, tá? Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Artigo 674, parágrafo 1º. Então, os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Letra E. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual seguirá o procedimento comum. Exatamente, esse é o prazo de contestação aqui no artigo 679. Ó. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum, tá bom? Bom, eu selecionei apenas essas duas questões sobre embargos de terceiros, mas vamos lá para a gente aproveitar e comentar o que a gente não comentou. 674, comentado na íntegra. 675, comentado na íntegra. 676, comentado na íntegra. 677, vamos ver. Acho que a gente não comentou ele na íntegra, vamos aproveitar. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou do seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz, eu acho que a gente comentou também. Possuidor direto pode alegar, além da posse, o domínio alheio, isso aqui é certeza que estava até na própria questão. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Parágrafo 4º. Será legitimado passivo sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será o seu adversário no processo principal, quando for sua indicação do bem para a constrição judicial. Esse aqui foi objeto da primeira questão, né? Vamos lá. Artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio à posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção e de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Vamos lá. Artigo 680. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente, o título é nulo ou não obriga a terceiro, outra coisa é dada em garantia. Então, contra os embargos do credor com garantia real, o que que o embargado vai poder ali fazer em sua impugnação, né? Falar que o devedor comum é insolvente, o título é nulo ou não obriga o terceiro. Outra coisa é dada em garantia. Artigo 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Considero integralmente revisado o conteúdo de embargos de terceiro. E prestem atenção na palavrinha que eu disse, revisado, porque quem participou da leitura viu que nós lemos muitos informativos, fomos no buscador e basicamente eu voltei artigo por artigo, porque de fato é um assunto muito importante. Mas aqui estamos revisando e a gente precisa avançar em conteúdo e agora a gente vai trabalhar oposição, tá? Oposição. Oposição era intervenção de terceiro no CPC 73 e agora é um procedimento especial. Vamos lá, 2025, VUNESP, TJ, Rio de Janeiro. Joana ajuizou uma ação de cobrança contra Lucas, alegando que ele deve uma quantia substancial em razão de um contrato verbal de empréstimo. Durante a instrução, Paulo apresenta uma oposição, alegando que o valor cobrado por Joana pertence, na verdade, a ele. Então, ó, Joana ajuizou uma ação de cobrança face de Lucas, uma ação, alegando que ele lhe devia uma quantidade substancial em razão de um contrato verbal de empréstimo. Durante a instrução, Paulo apresenta uma oposição,
alegando que o valor cobrado por Joana pertence, na verdade, a ele, em razão de um contrato de cessão de crédito celebrado com Joana, pelo qual ele se tornou o titular da dívida. Paulo requer que a oposição seja processada em conjunto com a ação originária. Com base no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Letra A. Paulo deve necessariamente comprovar a validade do contrato de cessação de crédito com Lucas antes de o juiz admitir o processamento da oposição? Não, pessoal, não é condição de admissibilidade. Ali, quando ele for julgar a oposição, sim, ele vai analisar a validade do contrato de cessação de crédito, mas não é antes de o juiz admitir o processamento da oposição, tá? Sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Não, 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 não. B. Se Lucas reconhecer a procedência do pedido de Paulo, então, ó, Paulo fez a oposição em face de Joana e Lucas. Se Lucas reconhecer a procedência do pedido de Paulo, o juiz deverá julgar imediatamente a oposição, sem necessidade de prosseguir com a análise da ação de cobrança proposta por Joana. Errado. Deve seguir a oposição em face de Joana, tá? A gente vai ler ali todos os artigos relacionados à oposição, e aí eu vou lembrar disso quando a gente tiver exatamente lá na leitura. Mas isso aqui tá errado, tá? Sem necessidade de prosseguir com a análise da ação de cobrança proposta por Joana. Se um deles reconhecer, eu sigo com a oposição em face do outro. C. Paulo não poderá apresentar oposição contra Joana e Lucas, pois a oposição é restrita a situações de reivindicação de propriedade de bens imóveis. Não, não há essa restrição. Você apresenta oposição para defender um direito ou interesse, tá bom? Bem imóvel, não tem essa restrição no texto legislativo. Letra D. Para que a oposição seja admitida, Paulo deve comprovar que apresentou o pedido antes do início da audiência de instrução, sob pena de preclusão. Não, não é isso. A questão é que, se for depois da audiência, aí a gente vai ter uma suspensão aqui. Mas não tem isso, tem que ser antes sob pena de preclusão. Não, é que se for depois, haverá uma suspensão. A gente vai ler o artigo ali também. Não lembro aqui agora de cor, mas começa ali no 682, 683, 684. Tem que ser letra E, turma. Até agora, tudo está incorreto. E a oposição de Paulo deve ser processada conjuntamente com a ação de cobrança, exatamente. E a sentença deverá julgar ambas as demandas, exatamente, assegurando a resolução do conflito entre o oponente e os opostos, exato. E quem é que é julgado, quem é que é julgada primeiro, a ação de cobrança ou oposição? A oposição é julgada primeiro, tá? Letra E é o nosso gabarito. A oposição de Paulo deve ser processada conjuntamente com a ação de cobrança e a sentença final deverá julgar ambas as demandas, assegurando a resolução do conflito entre o oponente e os opostos. Exatamente isso. E agora vamos comentar aqui um capítulo bem curto que vale a pena a gente dar uma lida em todos os artigos a título de revisão. Primeiro, artigo 682 traz para a gente quando é que a gente vai se valer da oposição. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou direito sobre que controvertem autor e réu, até ser proferida a sentença, pode oferecer oposição contra ambos. Então, uma das alternativas falava, não pode contra os dois. Não, pode sim oferecer oposição contra ambos. Artigo 683. O opoente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para a propositura da ação. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados, na pessoa de seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Aqui, ó, isso aqui caiu, artigo 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Era aqui a letra B, né? Dizia que sem necessidade, sem necessidade de prosseguir, não, vai prosseguir sim em face do outro. Artigo 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo. A gente tinha uma alternativa aqui, ó, dizendo que para que a oposição seja admitida, Paulo deve comprovar que apresentou antes do início da audiência, sob pena de preclusão. E a resposta está aqui, ó. Se a oposição for proposta após o início da audiência, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir
que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo, tá? Então, ainda tem um salvo aqui. Salvo se concluir que a unidade da instrução, o que que é a unidade da instrução? Vou seguir com a instrução única, tanto para a oposição quanto para a outra ação que tramitava ali entre os opostos, né? Se ele entender que isso atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Artigo 686, cabe ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição. Então, cabe ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição. Foi exatamente o nosso gabarito. Desta conhecerá em primeiro lugar, desta o que a oposição. Então, quem é julgada primeiro? A oposição. Essa foi a única questãozinha que eu trouxe para a gente aqui sobre oposição, mas eu deixei uma aí para você ir além e treinar, tá bom? Então, para o vídeo aqui agora, vai lá e resolva mais essa questão antes de seguirmos para a questão de número 4. Turma, a questão de número 4 é uma adaptação. Por que que ela é uma adaptação? Porque eu simplesmente peguei uma alternativa para te cobrar um conteúdo aqui que nós estudamos, porque as outras alternativas eram de conteúdos diferentes. Padrão MPT ali, salvo engano, pedia incorreta, tinha A, B, C, D, porque a letra E é nenhuma das anteriores, né? E aí eu simplesmente peguei esse item, coloquei adaptado aqui para a gente marcar se esse item está certo ou errado, tá? Vamos lá. A habilitação pode ser requerida por qualquer das partes ou pelos sucessores do falecido e proceder-se-á nos autos do processo principal, na instância em que estiver, sendo decidida imediatamente, salvo se for impugnada ou houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que poderá ser autuada em apartado. Exatamente, gabarito correto. A habilitação pode ser requerida por qualquer das partes ou pelos sucessores do falecido e proceder-se-á nos autos do processo principal, na instância em que estiver, sendo decidida imediatamente, salvo se for impugnado ou houver necessidade de ilação probatória diversa da documental, caso em que poderá ser autuada em apartado. Vamos lá, temos pouca coisa sobre a habilitação e eu acho que de fato vale a pena aqui a gente perpassar. Ó. A habilitação ocorre quando? Por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. A habilitação pode ser requerida pela parte em relação aos sucessores do falecido, pelos sucessores do falecido em relação à parte. Proceder-se à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. A citação será pessoal se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Isso aqui também caiu, ó. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Artigo 692, transitada em julgada a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Beleza? Foi basicamente essa questãozinha que eu trouxe aqui só para a gente revisar a habilitação, tá bom? No mais, assim, mais importante aqui, ó, lembrar das hipóteses de cabimento, tá? Quando é que vai acontecer? E esse 691, que foi o que caiu aqui na prova do MPT, mas sem necessidade de maiores acréscimos aqui ou tanta preocupação. Não é um assunto tão recorrente, mas mesmo assim a gente não deixa de revisar por aqui. Bom, vamos falar de ações de família agora, né? Vocês podem ver que eu sigo aqui, tá? Eu sigo exatamente a nossa ordem. As duas primeiras questões, embargo de terceiro, a terceira questão de oposição, a quarta questão de habilitação, e agora a gente vai entrar em ações de família, e depois a gente concentrou todos. Depois nós concentramos ali todos os nossos esforços em ação monitória, porque de fato é o assunto que tem maior incidência em prova, tá? Mas vamos lá, questãozinha de número 5. João e Regina enfrentam divergências inconciliáveis em seu casamento. Por essa razão, ambos decidem se divorciar. Todavia, existe conflito entre as partes no que se refere à partilha de bens, bem como sobre a guarda e os alimentos a serem emprestados em favor dos filhos menores. Alice, de 2 anos, e Gabriel, de 6 anos. Deixa eu subir aqui. Em razão da falta de consenso prévio, Regina ajuizou a ação de divórcio, cumulada com a partilha de bens e fixação de alimentos, em face de João. Sobre o caso narrado, assinale a alternativa correta. Letra A.
A audiência de mediação e conciliação poderá ser dividida em até 4 sessões, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Turma, de fato, a audiência de mediação e conciliação pode ser dividida, só porque o código não trouxe um número limite de divisões. O código não disse, pode ser dividida até 2, 3, 4. Não, o código disse, a audiência de mediação e conciliação pode ser dividida. Não falou em quantas sessões. Então, o erro aqui, é em até 4 sessões. Não, não existe essa limitação. B. Antes de iniciar a audiência de mediação e conciliação, o juiz indagará às partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar. Até aqui está perfeito. Fixando o prazo de 10 dias para apresentação de prova ou de indícios pertinentes, fixando o prazo de 5 dias para apresentação de prova ou de indícios pertinentes, tá? O erro aqui foi só o prazo. C. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Esse é o nosso gabarito. E qual é a finalidade disso aqui nas ações de família? É permitir uma maior chance aqui de solução alternativa do conflito. Eu coloco alternativa entre aspas, porque não é uma alternativa em face de outra mais viável, mas é outra possibilidade, né? É estimular aqui a mediação, tá? Para que as partes cheguem aí pelo seu próprio desenvolvimento, pelo seu próprio consenso, pelo seu próprio diálogo, pela sua própria conversa, a uma solução dessa controvérsia. Então, por isso, o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurada ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Gabarito letra C. Já já a gente vai comentar ali tudo sobre ações de família. Letra D. Na audiência de mediação e conciliação, João e Regina poderão estar facultativamente acompanhados de seus advogados. Eles deverão estar acompanhados de seus advogados. Não é facultativamente, não, tá? Letra E. A requerimento de João e Regina, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação judicial. Turma, sabe o que que é o errado aqui? É esse exclusivamente. A banca, assim, em determinados momentos, olha, isso aqui é FGV, defensor público. É só isso aqui. Leia a frase sem o exclusivamente, que a frase está correta. A requerimento de João e Regina, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação judicial exclusivamente ou ao atendimento multidisciplinar. A questão é o exclusivamente, tá? Tirou o exclusivamente, tudo correto aqui. Vamos pegar então aqui gabarito letra C, né? Vamos pegar aqui, e vamos comentar das ações de família, tá? Um capítulo curto também que eu acho que vale a pena a gente. Bom, a gente vai fazer basicamente a revisão de tudo que a gente leu, mas, Natália, por que que participar é bom? Por isso aqui, ó, deixa eu te mostrar. Olha como é o nosso material aqui nas leituras, ó. Vou pegar um exemplo simples aqui, ó. Quando a gente terminou, embargos de terceiro. Aí você vem aqui, ó. Ó, súmula da STJ, súmula da STJ, informativo, 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 informativo. Tema de recurso repetitivo da STJ. Então, assim, e esse tema aqui é importantíssimo sobre o princípio da causalidade e a cobrança dos honorários. Eu frisei isso diversas vezes. Então, é claro que aqui a gente revisa e a gente tenta fazer o nosso melhor sempre, mas pode ter certeza que participar da leitura traz muitos acréscimos e principalmente diante de uma banca que cobra tantos julgados como a banca FGV. Então, assim, o nosso material, ele está, na minha visão aqui, modéstia à parte, muito completo para você seguir confiante em processo civil aqui com a banca FGV. Eu estou muito confiante e eu estou garantindo, eu vou fazer isso. Passou o Enem, vou pegar as questões e vamos ver o que nós acertamos, em qual aula estava aquilo que nós trabalhamos aqui, para você ter certeza de que vale a pena fazer esse projeto. Mas não vale a pena só começar, vale a pena terminar. Qualquer projeto. Ele pode não ser 100%, mas se você começa e termina, pode ter certeza que ele já foi 80%. É claro que ficam falhas, ficam necessidades de complementação, e sim, tudo na vida a gente nunca consegue contemplar, mas simplesmente começar e finalizar, e outra, a sua confiança é outra. Ainda que você não saiba a questão, você vai mais confiante para a prova, você fala, pô, eu li o CPC inteiro. Desculpa pelo xingamento aí, tá? Desculpa, mas o que eu quero dizer é. Você leu o CPC inteiro, resolvi questões, o que mais? Li informativos, a sua confiança é outra. Ainda que às vezes você não saiba a questão, a sua confiança para acertar é outra. Então a importância desse estudo está aqui, tá? Então por isso que a gente segue insistindo aqui, porque de fato eu acredito nisso, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui às ações de família.
As normas deste código aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento, extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Ação de alimentos e a que versar sobre interesse da criança ou adolescente observarão um procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se no que couber às disposições deste capítulo. Artigo 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Parágrafo único. Ó. A requerimento das partes, o juiz poderá determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submeterem à mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar. Viu aqui a nossa letra E? Foi exatamente a nossa letra E, só que a banca colocou um exclusivamente. Olha a maldade, olha a maldade, 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 maldade. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no 694. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Foi o nosso gabarito ali, letra C, tá? Gente, ó, o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias da data designada para audiência. A citação será feita na pessoa do réu. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados, e aí tinha um item que falava lá facultativamente, não. É na audiência, acho que letra D, né? Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Artigo 696, a audiência de instrução e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias. Não trouxe o número, tá? A audiência de conciliação e mediação poderá dividir-se em tantas sessões quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Artigo 697. Não realizado o acordo, passarão a incidir a partir de então as normas do procedimento comum. 375 aqui já traz as regras da citação. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Ó, o que caiu também, ó. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. O que caiu, na verdade, foi o 699A. Nas ações de guarda, antes de iniciar a audiência de mediação e conciliação, de que trata o 695, o juiz indagará as partes ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de 5 dias para apresentação de prova ou de indícios pertinentes. Beleza? 699A, então, ó. O juiz indagará as partes ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de 5 dias para apresentação de prova. A banca colocou 10 dias. Beleza? Finalizamos então, e agora, daqui até o fim da aula não, né? Desse bate-papo aqui, dessa resolução de questões em conjunto, nós vamos ficar em ação monitória, que sem sombra de dúvidas, aliada a embargos de terceiro, são os dois assuntos mais importantes de hoje, tá? Vamos lá. Questão de número 6. Trator Bom Insumos Limitada ajuiza a ação monitória em face de Pedro, produtor rural, visando ao recebimento de R$ 50.000, referentes a fertilizantes. Para instruir a petição inicial, a autora junta capturas de telas, prints, de conversas de aplicativos de mensagens e trocas de e-mails corporativos, nos quais o réu reconhece a dívida e pede prazo para pagamento, mas sem qualquer contrato formal assinado. Em tal caso, diante da prova que instrui a petição inicial e não havendo vícios de índole processual, o juiz deve. Vem cá, como é que ele instruiu a ação monitória dele mesmo? Prints ali de conversas de e-mail, correio eletrônico. Eu pergunto, é possível? Primeira coisa, o que que a gente precisa para ajuizar uma ação monitória? Eu preciso ter uma prova documental sem eficácia de título executivo. E eu pergunto, essas conversas de e-mail são ou não são? E aí você vai me falar assim, Natália,
Isso não está no código, mas isso está informativo. E a banca, ela faz uma questão inteira para brincar com isso aqui, ó. O correio eletrônico ou e-mail pode fundamentar a pretensão unitória, desde que o juiz se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações. Nathalie, isso aqui é antigo, isso aqui é antigo. E a banca vem agora e volta. Por isso que, olha o tanto que às vezes a gente volta em julgados. Turma, eu tô assim, fielmente, eu comentei isso aqui com uma amiga essa semana. Às vezes você pega esse material e fala assim: ah, a Natália pega o código ali do Planalto e, turma, não. Eu vou lá no buscador, eu coloco entre aspas a palavra, faço o filtro específico e tento ver todos os julgados relacionados ao assunto. Todos, assim, sem exceção. Pra vocês terem ideia de ação monitória, a quantidade de julgados que eu trouxe é algo assim. Abram os outros documentos aí que são vendidos no mercado para ver se eles apresentam essa quantidade de informativos aí. Às vezes tem um ou outro, sabe? E o que eu não coloco aqui, eu não coloco por decisão pessoal. Eu não coloco enunciados, tá? Porque daí eu acho que já foge muito ainda do que as nossas bancas estão cobrando. Eventualmente, uma outra questão pode cobrar, mas ainda não é o cerne ficar cobrando enunciados, enfim, dos processualistas civis. É claro que são importantes, mas primeiro eu acho que a gente precisa saber a lei informativa e depois, quando eu souber isso tudo e tiver com isso tudo, aí sim a gente pode avançar, tá? Mas ó, a banca responde aqui pra gente. O correio eletrônico pode fundamentar a pretensão munitória desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, tá bom? Questão 6, então, vamos aqui a ela, ó. Vamos lá. Diante disso, o juiz deve fazer o quê? Indeferir de plano a petição inicial por inadequação da via eleita? Não, pois a prova escrita exigida para a ação unitória deve ser formalizada em instrumento físico, não se admitindo prova puramente digital? Não, não existe essa restrição. Existe a exigência de, ó, tem que ser uma prova documental, pode ser inclusive uma prova testemunhal, que seja documentada. A gente comentou isso também, pode ser uma prova testemunhal que seja documentada, mas eu preciso de um documento sem eficácia de título executivo. Letra B. Determinar a conversão do procedimento monitório em procedimento comum, pois a prova digital exige necessariamente perícia para testar sua autenticidade antes da expedição do mandato monitório? Não, 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 não. Intimar a autora para que elabore ata notarial como requisito específico de admissibilidade da petição inicial. Turma, ata notarial não é requisito de admissibilidade da ação monitória, tá? Não. Mas se você quiser fazer para que ela tenha mais força, né? Já que a ata notarial ela é revestida de uma prova ali de veracidade em razão da fé pública do tabelião, tudo bem, mas não é uma exigência, tá? Não é um requisito específico de admissibilidade da petição inicial na monitória. Letra D. O que o juiz deve fazer? Receber a petição inicial, pois a prova escrita sem eficácia de título executivo pode consistir em prova documental produzida por meios eletrônicos, desde que demonstre o juízo de probabilidade do direito. Exatamente, gabarito letra D. Receber a petição inicial, pois a prova escrita sem eficácia de título executivo pode consistir em prova documental produzida por meios eletrônicos, desde que demonstrem o juízo de probabilidade do direito. Letra E. Receber a petição inicial. Esse é o nosso gabarito já. Esse é o nosso gabarito. Receber a petição inicial, determinando a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atribuído à causa. Essa aqui foi maldosa, de 5% do valor atribuído à causa, tá? Isso aqui está no. Aqui, ó. Está no 701, ó. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, tá? A gente vai fazer todas essas questões, depois a gente volta aqui nos artigos, tá bom? Mas o erro aqui foi esse, ó. Colocar que o pagamento de honorários advocatícios de 10%. Não, honorários advocatícios de 5%. Então, de novo, ó. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Vamos lá. Questão número 7. Regina ajuizou a ação monitória em face de João,
regularmente citado, João ofertou embargos munitórios, sustentando, cadê? Sustentando a prescrição da dívida, bem como apontou a incorreção dos cálculos apresentados por Regina, que seriam superiores ao montante efetivamente devido, sem indicar os valores que considera corretos. Após a resposta de Regina, os embargos munitórios foram parcialmente conhecidos, tão apenas para apreciação da alegação de prescrição, que foi rejeitada pelo órgão julgador. Então, só para a gente pegar, ó. Regina ajuizou uma ação munitória em face de João. Regularmente citado, João ofereceu embargos munitórios, sustentando que a prescrição da dívida e a incorreção do valor dos cálculos, que seriam superiores ao montante que ele entende devido. Só que ele alegou excesso de cálculo sem indicar o valor que ele entende correto. Após a resposta de Regina, os embargos monitórios foram parcialmente conhecidos, tão apenas para apreciação da alegação da prescrição. Tá correto o juiz aqui, porque se ele alegou excesso de cálculos aqui, ele deveria indicar qual o valor que ele entende devido, e ele não fez isso. Então, o juiz aqui, após a resposta de Regina, os embargos foram parcialmente conhecidos, tão apenas para apreciação da alegação de prescrição, que foi rejeitada pelo órgão julgador. Então, o julgador rejeitou ainda a prescrição. A alegação de incorreção dos cálculos não foi conhecida, pois João não apontou o valor correto. Exatamente, isso está certo. Em tal caso, é correto afirmar que, letra A, João poderá interpor agravo de instrumento em face da decisão que conheceu parcialmente e rejeitou os embargos munitórios. Turma, acolher ou rejeitar embargos munitórios cabe apelação, tá? Aqui, ó. Artigo 702, parágrafo 9º. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos, não é agravo de instrumento. Então, de novo, ó, João poderá interpor agravo de instrumento em face da adesão que conheceu parcialmente rejeitou os embargos? Não. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Beleza? Letra B. Além de ofertar embargos munitórios, João poderia ter apresentado reconvenção, vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Turma, aqui está o nosso gabarito. De fato, ele pode apresentar a reconvenção, mas é vedada a reconvenção Artigo 702, parágrafo 6º. Isso aqui tem muita incidência, tá? Muita incidência mesmo. Ó. Na ação munitória, admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Então, na ação munitória, admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Tudo bem? Então, veda-se a reconvenção à reconvenção, mas admite-se uma reconvenção nos embargos munitórios, tá? Então, gabarito letra B. Além de ofertar embargos munitórios, João poderia ter apresentado reconvenção, vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Exatamente esse é o nosso gabarito. Artigo 702, parágrafo 6º. Letra C. O reconhecimento de que a dívida não está prescrita conduz ao julgamento dos embargos munitórios sem resolução de mérito. Turma, prescrição leva ao julgamento com resolução de mérito. Prescrição leva ao julgamento com resolução de mérito. Letra D. A oposição dos embargos não suspendeu automaticamente a eficácia da decisão inicial para o cumprimento da obrigação, o que depende de pleito específico. Errado, tá? Errado. Cadê aqui, ó? Os embargos. Cadê? Ó, só vamos. Aqui, ó. Parágrafo 4º. 702, parágrafo 4º. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput de 701 até o julgamento em primeiro grau. Tá? Então, ó, o que que diz o 701? Sendo evidente direito ao autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa, ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5%. Mas a oposição dos embargos suspende a eficácia da adesão referida no caput de 701 até o julgamento em primeiro grau. Beleza? Então, aqui, ó, a oposição dos embargos não suspendeu automaticamente? Errado, tá? Errado. Suspende sim. Letra E. Não haveria óbice à apreciação da alegação de excesso, pois é dever do órgão julgador remeter os autos à contadoria para apreciação do quantum de beato em sede de ação munitória proposta em face à Fazenda Pública. Não, turma. Se você alegou o excesso, tá? Você tem que apresentar qual é o valor que você entende devido, ó.
Vamos lá. Olha o 702, parágrafo segundo, parágrafo terceiro. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento. E se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Beleza? Então, letra E está errado, porque está dizendo que não haveria óbice apreciação da alegação de excesso. Há óbice, sim, a apreciação de alegação de excesso. Questão número 8, questão do Enem. Vamos lá. Bom, a gente vai resolver tudo aqui de ação monitória e depois eu vou voltar lá, tá bom? É porque, como existem muitas questões de ação monitória, eu gostaria de trabalhar. Vocês vão ver que alguns assuntos se repetem, mas a ação monitória vale a pena porque é algo que cai bastante em prova. Já caiu no Enem. Primeiro Enem, vamos lá. Ação munitória é uma espécie de procedimento especial destinado àquele que, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, desejar obter. Então, ó, de novo, a ação munitória é uma espécie de procedimento especial destinado àquele que, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, desejar obter título executivo judicial, com vistas a obter o cumprimento da obrigação perante o devedor. Sobre a ação monitória, assinale a alternativa correta. Letra A. Não é admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública? Errado. É admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública. Ó. Artigo 700, parágrafo 6º. É admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública, tá? Vamos lá. D. A ação monitória pode ter como objeto o cumprimento do direito de exigir o adimplemento de obrigação de fazer. Exatamente. Aqui no artigo 700, a gente tem as possibilidades dentro de uma monitória. Ó. A ação monitória pode ser proposta contra aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel, e o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, você pode se valer da monitória para quê? Para pagamento de quantia em dinheiro, para entrega de coisa fungível ou infungível, móvel ou imóvel, e também para o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. O que é a banca disse aqui? Que a ação monitória pode ter como objeto o cumprimento do direito de exigir o adimplemento de fazer. Exatamente. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Letra C. A citação por edital não é admitida em sede de ação monitória. Além de ter súmula, agora a gente tem o CPC dizendo que a citação pode ser realizada por qualquer dos meios, tá? Deixa eu só pegar aqui. é, Ai, meu Deus. Preciso lembrar. Talvez eu vou lembrar a súmula. Vamos voltar aqui que eu acho a súmula e aí a gente já pega o artigo. Súmula de monitória. Tá, logo embaixo. Acho que tem algum parágrafo sétimo, salvo engano. 2 segundos e a gente já acha, turma, eu juro. Aqui, ó. Isso, eu sabia que era o parágrafo sétimo. Eu não tava. É difícil às vezes achar. Tá vendo que às vezes, quando a memória da gente é visual, como foi o material que eu fiz, que eu coloquei aqui, então eu falo, ó, sei que tá aqui, sei que é parágrafo sétimo, mas não lembrava. Artigo 700, parágrafo sétimo. Na ação monitória, admite-se a citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Qualquer dos meios inclui citação por edital, mas a gente tem uma súmula do STJ, que é a súmula 282, ó. Cabe a citação por edital em ação monitória. Cabe a citação por edital em ação monitória. Então, vamos voltar aqui. A gente estava na questão de número 8. Questão de número 8, exatamente. A citação por edital não é admitida, falso, súmula 282 da STJ, e agora a gente tem também artigo 700, parágrafo 7º, tá? D. Sendo evidente o direito do autor de receber um crédito, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu o prazo de 3 dias para o cumprimento, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento. Ó. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa, ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa.
Caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento jurisdicional que acolhe ou rejeita os embargos. Ó, a coisa se repetindo. Não. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Tá vendo? Repete, repete, repete. O que que é o nosso dever? Ler o CPC conjunto, como nós estamos fazendo. Depois resolver as questões, assistir a aula, e não tem jeito, em um momento isso entra. Em um momento a gente, opa, já sei que isso é peguinha, mas a gente só faz isso com a reiteração. A gente só faz isso com isso aqui, ó. Tijolinho, 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 todos os dias. Ah, tem dia que eu não consigo estudar. 30 minutos, uma horinha, mas não tente não passar um dia sem estudar. Por que que a gente está com a atividade aqui de segunda a sexta para isso? Porque às vezes eu também não consigo estudar. Às vezes o que eu faço é o que tá aqui no Vossa. Mas a gente faz todos os dias. Toda de segunda a sexta a gente tá aqui. Segunda-feira a gente tá com a leitura do Ronaldo. Terça-feira a gente tá com a leitura do Ronaldo. Tem dia que não é bom? Tem dia que é horrível, mas tem dia que vale a pena. No último dia, por exemplo, nós começamos o capítulo de dissídio coletivo, foi maravilhoso. Quarta-feira CPC, quinta-feira Renata, sexta-feira CPC. Poxa, se todo dia, o mínimo, o mínimo foi meu máximo, tá excelente. Nós não passamos um dia sem estudar. Venha participar desse projeto, irmã. De verdade, vale muito a pena. Principalmente se você quiser criar uma rotina de estudo. Eu acho que isso é o primordial. Depois, é claro que ainda tem muita coisa a crescer aqui, a gente precisa fazer muita coisa. Reconheço isso, mas é o básico, é o início para você começar. E tem muitas outras coisas se você quiser aprofundar. Discursivas com Tomás Werneck, aula de sentença na prática com o Stouco, aula de sentença teórica com a professora Milena. Tem, por exemplo, uma oficina de controle de funcionalidade que eu gravei, sabe? Enfim, é uma multiplicidade de conteúdos e que, na minha visão, de fato, vale a pena. Mas vamos avançar aqui. Questão de número 9 ainda sobre embargos, ou sobre ação monitória. Eu tô com embargos terceira na cabeça ainda. Ainda sobre ação monitória. Questão de número 9. O advogado Noel foi procurado por seu cliente Fernando acerca de uma eventual ação monitória para ingresso no Poder Judiciário, em razão de um cheque emitido em seu favor por João, visando a quitação de serviços prestados, o qual não foi pago em razão da insuficiência de fundos junto à instituição financeira. A respeito do Instituto da Monitória, assinale a alternativa correta. Letra A. Em razão de se tratar de procedimento especial, a ação monitória não admite citação por edital, mas apenas por correio oficial de justiça. Já vimos que é falso. Artigo 700, parágrafo 7º, súmula 282. B. Não é admissível a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito diante da eficácia executiva do título. Primeira coisa, olha, um cheque prescrito ele sim, ele vai ser objeto de ação monitória. E a gente tem aqui uma súmula sobre isso. E outra, o cheque prescrito, ele não tem mais a eficácia executiva. Ele é título executivo extrajudicial se ele está no prazo ali de cobrança, mas prescreveu ação monitória. É um documento sem eficácia de título executivo, tá? Vamos lembrar aqui o número da súmula para a gente seguir aqui, ó. Aqui, súmula 299. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, tá? E o que a banca falava? Que não é admissível. Errado, é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Vamos lá, letra C. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Exatamente. Turma, não interessa. O título de crédito em si, ele é autônomo, não interessa os negócios anteriores ali, tá? E nós temos uma súmula que traz exatamente essa redação. Cadê a súmula? Aqui, ó. Súmula 531. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, tá? Eu não quero saber qual foi o negócio jurídico ali subjacente. Eu tenho o meu título aqui sem eficácia e eu posso cobrá-lo por via de ação monitória. E qual é meu título sem eficácia de título? Qual é meu documento sem eficácia de título executivo? Fica estranho falar título, né? Então, qual é meu documento sem eficácia de título executivo? No caso aqui, o cheque prescrito. Então, gabarito letra C, súmula 531 do STJ, tá? Súmula 531 do STJ. Letra D. Na ação monitória, admite-se a reconvenção. Bem como a reconvenção, a gente já comentou, admite-se a reconvenção, mas é vedada a reconvenção a
reconvenção. Letra E. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é trienal, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula. Não é trienal, é quinquenal. Mais uma súmula, vamos voltar ali. Aqui. O prazo para ajuizamento, 503. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula. Também para a nota promissória sem força executiva é quinquenal. O que muda aqui é o dia de contagem, a contar do dia seguinte ao do vencimento, tá? Do cheque, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula e da nota promissória sem eficácia executiva é a contar do dia seguinte ao vencimento da cártula, tá? Bom, vamos lá. Vencemos a questão de número 9. Vamos à questão de número 10. Eu acho que eu trouxe 11 dessa vez. Trouxe 11. Vamos lá. Acho que sobrou um tempinho, né? De ontem. Ontem eu gravei uma sábado e hoje estou gravando outra domingo para eu poupar um pouquinho mais a minha voz, porque acho que nas últimas gravações, aquela falha que acontecia muito ano passado, né? Quando minha principal profissão ali era junto à Unicerrado, então eu trabalhava aqui no curso e ainda gravava aulas, gravava não, dava aulas presenciais para anunciar. Agora no tribunal eu não converso tanto, né? Então vocês podem ver que minha voz melhorou muito, mas mesmo assim, às vezes vem uma falhinha ou outra. Vamos lá, questão de número 10. Ajuizada uma ação monitória, objetivando o adimplemento de uma obrigação de fazer, estabelecida em contrato firmado entre as partes, o réu se defendeu alegando exceção, desculpa, vamos de novo, então, ajuizada uma ação monitória, objetivando o adimplemento de uma obrigação de fazer estabelecida em contrato firmado entre as partes, o réu se defendeu alegando excesso de contrato não cumprido e ofereceu reconvenção, visando a condenação do autor ao pagamento da multa contratual. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que: letra A. A reconvenção deve ser julgada extinta, pois a ação monitória não admite o oferecimento de reconvenção. Já tá chato, né? Pode reconvenção, mas não pode reconvenção, é reconvenção. A ação principal deve ser julgada extinta, conhecendo-se apenas a reconvenção, pois não se pode pleitear a obrigação de fazer pela via da ação monitória. Pode pagar quantia, entrega de coisa, fungível ou não fungível, móvel ou imóvel e obrigação de fazer ou não fazer. Vimos isso ali no artigo 700. C. A oposição dos embargos suspende a eficácia do mandado monitório até o julgamento em segundo grau, até o julgamento em primeiro grau, tá? Aqui, ó. A oposição dos embargos suspende a eficácia da adesão referida no caput no 701 até o julgamento em primeiro grau. Ó, que maldade. Em segundo grau, não, até o primeiro grau. Letra D. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa. Turma, esse é o nosso gabarito, está aqui, ó, no artigo 702, parágrafo 7º. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartados, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa, tá? Então, a critério do juiz, os embargos serão autuados em apartados, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo em relação à parcela incontroversa. Beleza? Gabarito, então, letra D. Mas vamos ver o erro da letra E. Se o réu optasse por cumprir a obrigação de fazer no prazo assinalado, deixando de contestar e reconvir, seria beneficiado pela sanção premial consistente na redução dos honorários advocatícios pela metade? Não. Sabe qual é a sanção premial aqui? É não pagamento de custas, tá? Então, não. A sanção premial é o não pagamento de custas, ó. Cadê? O réu será isento do pagamento de custas se cumprir o mandado no prazo, tá? Não tem, a gente tem honorários de 5% já. Então, a sanção premial aqui na ação monitória é: o réu será isento de pagamento de custas se cumprir o mandado no prazo. Não é redução dos honorários pela metade, é isenção do pagamento de custas. Beleza? Então, gabarito letra D. Vamos para a nossa última questão, questão de número 11. Meu Deus, Natália, muita coisa sobre a ação monitória. Sim, muita coisa sobre a ação monitória, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, tá? Imagina cobrarem uma ação monitória, turma, a gente bateu tudo que a Banca FGV tá cobrando.
Peguem lá as questões, façam um filtro, ação monitória, veja aqui se nós trabalhamos ou não todos os conteúdos, tá? Acreditem no processo, confiem. Ó, minha amiga Andressa Ribas tem um Instagram confiando no processo, que a frase é a certa. Confie no processo. Continuem confiando nesse processo. Questão de número 11. José, munido de uma prova escrita, sem eficácia de título executivo, ajuizou a ação munitória em face do Estado-membro, por meio do qual exigiu o pagamento da quantia de 700 mil reais. É isso mesmo? Isso. Nossa, parece que deu uma escurecida aqui agora para mim. Deixa eu voltar. José, munido de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, ajuizou a ação munitória em face do Estado-membro, por meio do qual exigiu o pagamento da quantia de 700 mil reais, conforme previsto no documento de que dispunha. Regularmente citada, a Fazenda Pública Estadual ofertou, no prazo legal, embargos à ação munitória, além de protocolizar reconvenção na qual pleiteou a condenação de José, a lhe pagar a quantia de 100 mil reais. Então, olha isso. José tinha uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Então, ele foi e ajuizou uma ação monitória em face do Estado-membro. Pode a ação monitória em face da Fazenda Pública? Pode. No qual ele exigiu o pagamento de 700, eu estava querendo ler 700 e 500, mas 700 mil reais, conforme previsto em documento. Fazenda Pública citada ofertou no prazo legal embargos à ação monitória, além de protocolizar reconvenção, na qual pleiteou a condenação de José a lhe pagar uma quantia de 100 mil reais, da qual se afirmou credora em razão da relação jurídica entabulada entre ambos. É correto afirmar nesse contexto que, letra A, o juiz deveria ter determinado ao autor que emendasse a sua inicial, a fim de adaptá-la ao procedimento comum, dada a inadmissibilidade da ação munitória em face da Fazenda Pública. Errado, é cabível a ação munitória, é admissível a ação munitória em face da Fazenda Pública. Já vimos isso. Letra B. O juiz deveria ter indeferido a petição de reconvenção, haja vista sua incompatibilidade com o procedimento de ação monitória? Não. Pode reconvenção, mas é vedada a reconvenção, é reconvenção. C. Se o Estado tivesse se quedado inerte, é para a gente não ver o gabarito, mas enfim, acho que já era, né? Se o Estado tivesse quedado inerte após a sua citação, não seria constituído de pleno direito o título executivo judicial, estando a causa sujeita ao reexame necessário. Turma, é exatamente isso. Eu trouxe essa questão só para a gente cobrar isso aqui, tá? Só para a gente cobrar isso aqui, ó. Qual é a peculiaridade aqui na Fazenda Pública, ó? Sendo a ré Fazenda Pública não apresentados os embargos, aplicar-se ao disposto no 496. O que é o 496? Remessa necessária. Observando-se a seguir o disposto no título 2. Então, é isso exatamente que a alternativa trouxe, ó. Se o Estado tivesse quedado inerte após a sua citação, não seria constituído de pleno direito o título executivo judicial. Por quê? Em face da Fazenda Pública, a gente tem a remessa necessária, o reexame necessário. Esse é o nosso gabarito, tá? E o fundamento aqui, artigo 701, parágrafo 4º, ó. Sendo ré a Fazenda Pública não apresentados os embarques previstos no 702, aplicar-se ao disposto no 496, que é a remessa necessária, que é o reexame necessário. Letra D. A decisão que acolhe os embargos à monitória é impugnável por recurso de apelação, desafiando a agravo de instrumento a adesão que os rejeita. Acolher ou rejeitar embargos monitórios cabe apelação. Já falamos isso, eu sei que está repetitivo, mas eu tenho certeza que você não errará mais questões de ação monitória. E, constando que o oferecimento de embargos à ação monitória foi fruto de má-fé, isso aqui eu queria trazer para vocês, o juiz condenará o réu à perda do bem oferecido a título de prévia segurança jurídica? Não, tá? Turma, qual é a consequência de vir com má-fé aqui na monitória? Parágrafo 10 e 11. Ó. Parágrafo 10 e 11, a gente ainda não tinha resolvido questões sobre isso e é importante. Vamos lá, parágrafo 10. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% do valor da causa. Então, ó, o juiz vai condenar o autor da ação monitória proposta indevidamente de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. Agora vem o parágrafo 11. O juiz condenará o réu que, de má-fé, opuser embargos à execução ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor. Então, o autor paga
em favor do réu, o réu paga em favor do autor. Qual é esse valor? Uma multa de 10%, tá? 10% sobre o valor atribuído à causa. Muito importante, parágrafo 10 e parágrafo 11. Turma, com isso, finalizamos as nossas 11 questões? Finalizamos. Eu trouxe uma a mais aqui, mas eu tenho um crédito em razão dos minutinhos que sobraram anteriormente, mas eu ainda vou abusar. Como a gente leu tudo, vamos ler aqui a ação monitória, beleza? Nossa última coisinha para a gente encerrar, vamos lá. Vamos ler tudo, dos 700 ao 702, acho que realmente vale a pena aqui. Artigo 700. A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o quê? Pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível, infungível, bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente, tá? Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo com o memorial de cálculo, o valor atual da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão, o proveito econômico perseguido. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista nos parágrafos 2º do inciso 1 a 3. Além das hipóteses do 330, que é de indeferimento ali da petição inicial, a petição inicial será indeferida se não atendido aqui o disposto no parágrafo 2º. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo para, querendo emendar a petição inicial, adaptando ao procedimento comum. Parágrafo 6º, é admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública. Parágrafo 7º, na ação monitória admite-se a citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Artigo 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para. Faço 10 aqui, tem que ter mais 5, tá? É horrível fazer isso. Prazo de 15. Imagina mais uma terceira mão aqui, tá? Prazo de 15 dias para o cumprimento e pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Parágrafo 1º, o réu será isento do pagamento de custas se cumprir o mandado no prazo. Parágrafo 2º, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos no prazo previsto no 702. Prazo de 15 dias também. Observando-se no que couber o título 2, que é ali o cumprimento de sentença. Parágrafo 3º, é cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput, quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º, sendo ré a fazenda pública não apresentados os embargos previstos no 702, aplica-se a remessa necessária. Aplica-se a ação monitória no que couber o 916. 916 é a possibilidade de parcelamento. Vem com 30% e é possível parcelar o restante em 6 vezes. Comentamos isso durante a nossa leitura aqui coletiva, tá? Artigo 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo do 701, embargos à ação monitória. Os embargos podem se fundar em matéria possível de alegação como defesa. Então, você pode alegar qualquer matéria aqui passível de alegação em defesa, tá? Então, os embargos têm natureza de contestação, de defesa, e você pode alegar qualquer assunto nos embargos à ação monitória. Parágrafo 2º. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Parágrafo 3º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Parágrafo 4º. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no 701 até o julgamento em primeiro grau. Então, suspende, cuidado com a banca quando falar em não suspende, e cuidado com aquele peguinho lá que a gente viu de falar de segundo grau. Parágrafo 5º. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Na ação monitória, admite-se a reconvenção, sendo vedada a reconvenção e a reconvenção. Cai bastante isso. A critério do juízo, os embargos serão autuados em apartado. Se parciais, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela em controvérsia. Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao título 2, que é o cumprimento de sentença no que for cabível.
Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Se quer a provadora falar que cabe agravo de instrumento, não, cabe apelação contra a sentença que aceita ou que acolhe ou rejeita os embargos. Parágrafo 10. O juiz condenará o autor de ação munitória proposta indevidamente de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação munitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor. Turma, eu acho que nós passamos um pouquinho aí, mas eu de fato acho que valeu a pena. São assuntos muito importantes e meu destaque especial aqui para a ação munitória e para embargos de terceiro, tá bom? Seguimos 70% de CPC concluído e vamos nos esforçar muito para concluir o CPC no próximo mês, ainda que ele muito em cima do Enem, mas eu vou terminar o CPC ali na primeira semana de junho, tá bom? E aí eu que lute aqui para tentar gravar essas aulas, né? Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Me desejem sorte e saúde e continuem aproveitando esse projeto, porque vocês podem até não acreditar, mas exige bastante. Então, eu gostaria de ter esse feedback aí desse outro lado, de que vocês estão assistindo e de que está valendo a pena, tá bom? Um beijão para todo mundo, bons estudos, bom restinho de fim de semana, no seu caso aí, boa semana. E qualquer coisa eu sigo à disposição. Tchau, tchau, turma. Muito obrigada.